Boa tarde, Moçambique. Bom dia, Brasil. Bom dia, Chile. Hoje, 21 de setembro de 2024, dando sequência ao nosso curso de sexto ano de Constituição do Campo Psicanalítico de Moçambique. Nesse ano, são temas em psicanálise, e hoje, especificamente, foram convidados o Leandro Gaffo, o Thomas Baroni e o João Batista Lembe para falar sobre neuroses. O Jorge Cascassi, de Moçambique, que vai atrasar um pouquinho. E é com muita alegria que a gente inicia essa transmissão. Gostaria já antecipadamente de agradecer a presença de todo mundo. Esse calendário de 2024 ficou um pouco mais alterado, não ficou tão regular, mas a gente tem sempre uma aula por mês, uma transmissão por mês. Dia 5 de outubro vai ser sobre psicoses, e depois a gente vai falar sobre psicopatologia, que vai ser o tema do ano que vem, que é o sétimo ano do projeto, e a gente vai falar o ano todo sobre a psicopatologia e psicanálise. Então, brasileiros sejam muito bem-vindos, moçambicanos também. E hoje, essa participação especial do João Lembe, ele mandou um texto que eu repassei para vocês sobre esse livro aqui, chamado A Separação dos Amantes. E, como eu disse antes de você chegar, João, é uma paulada esse livro. Forte, intenso, e o teu texto integra completamente, porque esse livro foi difícil de garimpar. Mas quero agradecer pela tua disponibilidade, pelo texto enviado, e saibam vocês que é um orgulho a gente ter um psicanalista desse calibre, que, por sinal, é irmão do professor Geraldino. É uma dupla, e tanto. O João mora no Rio de Janeiro, a gente teve contato, ele foi para Moçambique com a gente, conheceu a realidade lá, torrou as costas naquele sol, ficou assim. A gente descuidou um segundo e já fez ali um pururuca, mas acho que foi uma experiência única, foi um prazer. Ele falou também lá, ele e Geraldino abrilhantaram um evento que foi de grande porte. Isto posto, eu vou passar a palavra para o Leandro. Vou pedir que vocês se apresentem, você, o Thomas e depois o professor, como vocês quiserem se organizar, tá? Obrigada, gente. Até. Bom dia, Helena, obrigado. É um prazer, né, estar aqui. Eu sou Leandro Gafo, sou professor aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia e, mais recentemente, me tornei psicanalista em desenvolvimento, né? Mas é um prazer poder tratar aqui com vocês, uma honra estar junto dos professores aí, Geraldino e João. O que a gente vai fazer, que a gente bolou, o Thomas e o Jorge, é um preâmbulo, né, para que ele possa depois entrar e falar do texto, que é realmente muito rico, né? E então a gente vai dar uma pincelada muito breve sobre a questão das neuroses, tá? Então eu vou projetar, acho que eu posso compartilhar aqui, vou tentar, vamos ver se dá. Você é co-host, você está Tá, habilitado. então acho que está indo. Vamos ver, me digam aí se chegou. Che- Chegou. Chegou. Pronto. Então vamos. Deixa eu voltar para a primeira. Pronto. Agora eu vou ampliar a tela aqui para para todo mundo ver. Pronto. Então, é, então é isso, né? Professor João vai ser a estrela da coisa. A gente vai só fazer esse meio campo inicial. Então, bem brevemente, para dar bastante tempo, sobrar bastante tempo para o professor João, e para os comentários, perguntas, que eu acho que é sempre importante, né? Então, vamos lá. Bom, a questão da neurose, né? Ela começa, o termo neurose, ele surge lá em 1769 com esse médico chamado William Cullen, né? Um escocês,
E aí ele indicava ele incluía nesse termo, né, todas as desordens de sentidos e movimentos causadas por efeitos gerais do sistema nervoso, né? Então, neurose vem dessa ideia de sistema nervoso, né? E em 4 ordens específicas. Então, os comas, por exemplo, eram considerados neuroses, né? A pessoa entra em coma, perde os movimentos voluntários, né? Então, era considerado por ele um tipo de neurose. As adinamias, que são as perdas de funções vitais ou naturais, né? As afecções espasmódicas sem febre, como tétano, epilepsia, asma e histeria, né? E as vesânias, que são as manias ou loucuras e a melancolia. Tudo isso, todo esse pacote, que é bastante diverso, né, estava incluído aí na ideia de neurose do Kuhn. Muito bem. Outros, então, se debruçaram sobre isso, né? Caso do Charcot, com quem depois o Freud teve contato, né? O Charcot buscava agrupar histeria e epilepsia como neuroses, né? Mesmo um século depois do Kuhn, quer dizer, não mudou muito, né? Essa ideia, mesmo passado um século. Tamanha a influência desse texto, né, do Kuhn sobre a questão da neurose. O Ballet inseriu o Parkinson também aí, né, na ideia de neurose. E o Kuhn adotou o sistema do Linneu para fazer isso, né, o Linneu de classificação, que vem lá do Aristóteles, né? Ordem, classe, gênero, espécie, né? Então era um pouco essa a ideia, e por isso a neurose agrupava tantas coisas, né? Tantas formas diferentes aí. E o Pinel, também outro psiquiatra famoso, né, foi o primeiro a usar o termo nevroses, né, como doenças do sistema nervoso sem base orgânica conhecida, né? Então, vejam que tinha aí uma salada muito grande, né, para tudo isso. Só mais tarde, já no final do século XIX, né, é que alguns trabalhos começam, então, a mudar essa configuração, né? Entre eles o Janet e o Breuer, que foi o amigo do Freud, né, o primeiro preceptor do Freud, digamos assim, começam então a pensar essa neurose de uma forma diferente, mas a coisa muda mesmo com o Freud, né? Então, ele começa estudando histeria, como a gente já conhece a história, né? E depois ele vai, então, estudar essas psicopatologias, essas outras, né, psicopatologias, né? E vai perceber uma forte perturbação psicológica nesses pacientes, né? Comportando diferentes níveis de sofrimento psíquico, com manutenção do julgamento de realidade e integridade da vivência do eu. Ou seja, ele percebia que na neurose a pessoa não ficava louca, ou seja, não perdia o juízo, ela sabia que estava dentro de uma realidade, ela continuava tendo essa noção, né? Não havia rompimento, então, com essa questão, né? Eu costumo sempre associar essa figura, eu sou geógrafo de formação, então eu sempre penso a ideia da represa, né? É, e a obra freudiana mostra isso muito fortemente, quer dizer, aqueles eventos da infância até o resto da vida que vão sendo insuportáveis, de certa forma, para serem tratados no dia a dia, eles vão sendo represados, né? Ou, na linguagem freudiana, recalcados, né? Então, isso é um recalque do ponto de vista da hidrologia, né? Isso é um recalque, é uma barragem, né? Que tem aí uma estrutura, né, que vocês podem ver, bastante sólida para conter as águas, né? No entanto, toda estrutura como essa tem sempre o que a gente chama de ladrão, né? E aqui está um tipo de ladrão, né, que é pouco famoso, mas que também existe, né, que é essa estrutura redonda aqui na figura de baixo. O que significa, vejam que ela é grande, né? Tem um surfista ali para ter noção da dimensão dessa coisa, né? O que significa isso? Significa que se o nível da barragem subir até um certo ponto, ele acaba puxando a água aí para que a barragem não sofra o pior perigo que tem uma barragem, que é o transbordamento, ou seja, quando
essa água acaba passando por cima do corpo da barragem. Essa aí que aparece na foto é de concreto, mas muitas delas são feitas de argila. Então, passar a água por cima da barragem coloca em sério risco a estrutura da barragem, né? É, e essas figuras têm muito sentido no que a gente trata em relação às neuroses, né? O neurótico tem essa característica, Thomas vai falar já já, de tentar lidar com todas essas marcas, né, da infância, da adolescência e tal, sozinho, guardando tudo isso, represando tudo isso. Só que isso tem um limite, né? E se ele não tiver um ladrão, ou seja, se ele não tiver como extravasar de alguma forma essas questões, ele pode entrar em um processo bastante dificultoso, né? É, então, é disso que se trata aí a neurose por Freud, a grosso modo, e é, ele ainda diz o seguinte, que a partir da psicanálise, então, né, a neurose passou a ser uma das estruturas psicanalíticas ao lado da psicose e da perversão. A gente vai ver psicose na próxima reunião, como a Lena já frisou, né? É, e o avesso da neurose, para alguns, né, que é a perversão, né, também. Então, ela é uma estrutura psicanalítica que define a personalidade do sujeito, isto é, uma forma da psique do sujeito de estruturar e se relacionar com o mundo, né? Então, é uma forma de ser no mundo, né, a neurose. Assim como a psicose é outra e a perversão é outra, né, para a psicanálise. A neurose diferencia-se, portanto, das outras estruturas pela forma como o indivíduo se relaciona com seus desejos, né? Assim como a psicose, assim como a perversão, né? Tudo está em relação aos desejos, né? De alguma forma, e as suas contradições. Então, para entender o que são neuroses, é preciso dizer que, como outros tipos de distúrbio psíquico, as neuroses têm a sua origem, via de regra, na infância, né? Na constituição do sujeito durante as fases de desenvolvimento psicossexual. Ou seja, para nós da psicanálise, e veja que eu já estou me incluindo isso, né, nessa posição, é, a questão de como o sujeito lida com essas questões, essas marcas, que tem sempre um fundo psicossexual, de alguma forma, elas vão acabar determinando como esse sujeito vai ser no mundo, né? Se ele vai ser neurótico, se ele vai ser psicótico, se ele vai ser perverso, né? Muito bem. Aqui as características gerais da neurose. A neurose é individual, e caracteriza-se como uma resposta a eventos que foram recalcados, como eu falei, do indivíduo, né, de alguma forma, e que dão as bases para a formação da sua personalidade. Sendo assim, esse recalcamento de conteúdos conflituosos e indesejáveis serve como um mecanismo de defesa psíquica do indivíduo a fatores externos, né? É a maneira que ele encontra de lidar com o mundo, embora estas permaneçam no inconsciente de cada um. Tais mecanismos, quando disparados, tendem a vir à tona na forma de sintomas, né? Então, por isso se pode dizer que o sintoma é uma forma de dizer, né? O sintoma é uma forma de lidar com isso e uma forma de expressar, né, essas marcas, esses traumas ou essas, né, inquietudes em padrões repetitivos de comportamento. E a neurose pode ser categorizada em diferentes tipos, né, que a gente vai ver depois com o Jorge Cassi. Muito bem. Passo agora para o Thomas poder aí dar seguimento. Obrigada, Leandro. Thomas, bom dia. Você se apresenta para o pessoal, por favor. Bom dia, professora Helena. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Bom dia a todos e a todas e a todos. Então, eu sou o Thomas. Eu sou também, como o Leandro, um cara que está chegando na psicanálise, meio tateando ainda. Venho de uma formação em física e passando para a psicanálise. E já há alguns anos venho trabalhando e estudando dentro da psicanálise
né? Um psicanalista em formação, um eterno psicanalista em formação, como diriam alguns aí. Então, é, e aí, quando a professora me fez o convite, fiquei lisonjeado, fiquei extremamente lisonjeado, e depois o Leandro deu um super apoio aí, organizando as coisas e colocando, dando corpo para a coisa. Obrigado, Leandro, queria agradecer aqui publicamente, brigadão. E aí a gente vai tentar aqui, então, agora dar uma continuidade aí na fala do Leandro, no sentido de tentar entender que barreira é essa, onde surge essa barreira. Então, o Leandro traz lá a foto da represa e que represa é essa, onde essa represa se estabelece, né? Então, dentro dessa caminhada do rio, onde que a gente vai colocar essa represa, onde que a represa se estabelece. E, a partir daí, a gente tentar pensar como é que o estabelecimento dessa represa leva a esse movimento pulsional que vai caracterizar os neuróticos, né? Então, a neurose ela pode ser entendida, como o Leandro trouxe, como um posicionamento do indivíduo, mas perante a castração, né? Então, existe algo chamado castração, Freud vai estabelecer algo chamado castração, que numa primeira leitura pode parecer proibição, mas que, na verdade, está muito mais relacionado com falta, né? Como você lida com a falta, como você lida com aquilo que te falta, com aquilo que você não pode alcançar. Então, dentro dessa relação com a castração, é a posição que o indivíduo toma para lidar com as restrições da cultura e da realidade à sua satisfação pulsional. Então, o indivíduo, quanto nascituro, o indivíduo quanto PP, ele é regido ali originalmente pelo princípio do prazer, em processo primário, em extremo processo primário, para ele tudo é demanda e satisfação, demanda e satisfação, demanda e satisfação. Conforme ele vai sendo colocado, conforme ele vai sendo introduzido na cultura, conforme ele vai sofrendo as restrições, né, do corpo, da vivência, do ambiente, ele vai tendo que lidar com isso, ele vai tendo que se haver com essas faltas, com essas restrições, com essas limitações, e conforme ele vai fazendo isso, ele vai tendo que, em muitos momentos, abrir mão ou, pelo menos, atrasar a satisfação desses desejos. Então, a neurose, ela se estabelece nesse movimento, né, de um posicionamento subjetivo, de um posicionamento que o sujeito vai fazer perante o próprio desejo, perante aquilo que ele, de certa forma, busca, né? Então, mas o que seria esse desejo, né? Como que a gente trabalha esse desejo? Na perspectiva freudiana, o desejo está relacionado à satisfação pulsional. Existe um movimento psíquico, a pulsão. Pulsão, ela vai nascer da falta, ela vai nascer justamente, originalmente, segundo Freud, de necessidades e depois da falta. Então, originalmente, ela nasce de necessidades corporais nos primeiros momentos da vida, conforme a gente vai lidando com ela, conforme a gente vai vivenciando, ela vai se estabelecendo simbolicamente como faltas, e a partir dessas faltas ele vai buscando uma nova sensação de completude. Freud vai falar da ideia de uma completude intrauterina, de uma completude narcísica, onde ele tenda a buscar uma satisfação completa, uma satisfação total, que é impossível na realidade. A realidade, então, vai passar, vai atravessar, vai impedir essa satisfação completa, e assim ele vai ter que restringir esse prazer, ele vai ter que restringir essa satisfação. E é aqui que entra o conceito da castração, o conceito da castração quanto falta dessa satisfação. Então, não necessariamente a proibição, mas a falta. Muitas vezes a gente é surpreendido pela falta, né? Que pode vir de uma proibição, mas que pode vir do ambiente, da cultura, de nós mesmos, de outras questões aí, né? Então, para lidar com isso, para lidar com essa impossibilidade, ele promove, ele vai formar, ele vai gerar, ele vai trabalhar em cima das formações de compromisso, ele vai tentar contornar isso, ele vai tentar dar um jeito nisso, ele vai tentar usar lá o ladrão da água que o Leandro colocou. Então, pegando aí a forma como o Leandro traz, ele vai tentar usar o ladrão da água, ele vai tentar jogar isso de outra forma, por outro caminho, para tentar dar conta dessa necessidade. E aí a neurose vai se apresentar como a forma a partir da qual
o indivíduo lida com essa falta decorrente da castração. E aí a gente chega na grande castração, que é o complexo de Édipo. Então, originalmente, gente, eu sou físico, então eu penso em termos de organogramas. Eu adorei o Leandro colocar lá, olha, eu sou geógrafo, então eu penso na represa. Eu sou físico, então eu penso em termos de organogramas. Para mim, tudo tem que ter um organograma, né? Então, basicamente, né, seguindo aí os caminhos que o Freud vai trazer lá nos três ensaios, de 1905, e depois ele vai refazer esse caminho nas pulsões de suas vicissitudes, o indivíduo tem necessidades que originalmente seriam somáticas, e uma vez satisfeitas, essas necessidades geram marcas, marcas de satisfação, experiências de satisfação. A partir do momento que o indivíduo consegue estabelecer e ser colocado na cultura e estabelecer uma relação simbólica com as coisas, essas necessidades que até então eram somáticas passam a ser necessidades simbólicas, passam a ser necessidades da cultura, passam a ser necessidades da vivência. E essas experiências de satisfação passam a ser justamente a satisfação dessas condições. Então, eu gosto de brincar muito com a questão do bebê sendo amamentado. Então, ele está sendo amamentado, e aí mamãe está olhando para ele, e mamãe está com um olhar nele, e, na verdade, ele está ali naquele conjunto de situações, né, onde ele está acarinhado pela mamãe, no colo da mamãe, mamando, e olhando para a mamãe, e a mamãe olhando para ele, e ele identificando, estou sendo olhado. Olha que coisa boa, porque ao ser olhado, eu estou sendo abraçado, eu estou sendo acarinhado, eu estou sendo alimentado. Conforme o tempo vai passando, ele não vai mais mamar no peito da mamãe, mas daí ele vai querer mamar em alguma coisa, ele vai querer, no momento no momento em que ele esteja desamparado, no momento que ele esteja enfrentando suas situações, ele vai querer sentir de novo aquele traço, aquela experiência que ficou, que não dá para ele pular em qualquer mãe. Então, simbolicamente, ele vai buscar outra coisa. Que outra coisa? Ele pode entrar numa loja e comprar um anel de brilhante, se for uma mulher, e aí ela acredita que o anel de brilhante vai fazer ela ser olhada, e com esse olhar ela revive essas experiências. Ele pode entrar numa loja e comprar o carro do ano, se ele for um homem, e aí ele acha que ele vai sair pela rua e vai todo mundo olhar para esse carro, e a partir daí ele vai se sentir acarinhado, vai reviver aquela sensaçãozinha primária que ele teve, e aí por aí vai, e é assim que a gente vai criando a fantasia. Eu vou criando uma fantasia para relacionar atitudes, para relacionar situações, para relacionar ações do hoje com essas primeiras relações, com essas primeiras marcas, tentando revivenciar isso, reviver isso. E aí elencando novos objetos psíquicos, novos objetos que agora, a partir da fantasia e do simbólico, eles possam dialogar com esses primeiros momentos, com esses primeiros objetos, com essas primeiras coisas. E é a partir daí que o Freud vai falar, isso é desejo. Então, o desejo ele vai nascer dessas experiências iniciais, originais, funcionais, que vão... Então, qual é o desejo? O desejo não é ter o anel de brilhante, o desejo não é ter o carro do ano, são vontades, né? Aí a Isida fala lá que ficou perdida na origem dos desejos e necessidades somáticas. Isida, seria algo mais ou menos assim. O bebê nasce e aí o bebê tem fome, né? Então, a fome é algo da ordem do orgânico, é algo da ordem do somático, algo de uma ordem que ele não sabe o que é, porque ele ainda não está introduzido na cultura. Ele ainda não está introduzido, como diria o Lacan, na linguagem. Então, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai precisar satisfazer isso. Então, ele tem um movimento, um choro, um movimento que expressa esse mal-estar. Aí alguém vem, no caso, o cuidador, quem vai fazer a função materna, se alguém vem e vai satisfazer isso. Então, vai pegar esse bebê que está com essa necessidade, que está com esse vazio, que está com esse mal-estar, a mãe pega esse bebê no colo, né? Vamos pensar no caso de uma sociedade perfeitinha, onde mamãe tem uma licença maternidade que dá condições para ela fazer isso, onde ela tem condições de cuidar desse bebê, ela não precisa cuidar do bebê preocupada com o e-mail que está chegando do serviço, ela não precisa cuidar do bebê, ela está cuidando do bebê em condições perfeitas, né? Então ela pega esse bebê, pega o bebê no colo, leva o bebê ao peito e começa a fazer carinho no bebê. Nesse momento, o bebê começa a mamar, e aquela necessidade, aquele mal-estar começa a ser sanado. Para o bebê,
Ele não entende, porque ele ainda não está inserido na cultura, que o mal-estar foi sanado pelo simples mamar. Para ele, há um conjunto de coisas, há um conjunto de situações que estão interferindo na solução desse mal-estar. Esse olhar, esse carinho, esse aconchego, todo esse movimento, ele vai interpretando. E aí ele vai criar uma lembrança, ele vai criar um traço mnemônico, uma lembrança dizendo, ó, quando eu sinto uma falta muito grande, um mal-estar muito grande, mamãe me pega e me olha e esse mal-estar vai sendo sanado. E aí ele cria uma relação, uma equação simbólica que me leva de uma falta para um mal-estar. Nesse momento original, é algo da ordem somática. Então, o que Freud vai dizer é que nesse momento inicial é algo da ordem somática. E aí ele vai ter a primeira, vai acontecer uma, vai acontecer duas, vai acontecer três, vai acontecer quatro, e ele vai criando, vai forçando esse traço. Conforme o tempo vai passando, ele vai sair do peito, ele vai ter o desmame, o primeiro luto, que é o luto do desmame, aquela questão toda. E aí ele vai introjetando a cultura, ele vai entrando na cultura. Então ele vai tendo outros objetos. E ele vai fazendo relações entre essas coisas. Então ele começa a perceber que agora não adianta mais ele chorar, que a mamãe não vai colocar mais ele no colo. Então o que ele tem que fazer para ele poder de novo ter esse olhar, ter esse aconchego, ter essa que ele precisa fazer? E aí ele vai entendendo que na cultura os movimentos são outros. E a esse movimento, a esse grupo de coisas, essa relação simbólica que vai permear e que vai depois dar novos objetos, novas buscas de satisfação, o Freud vai chamar fantasia. Então, aí a fantasia vai levar a pessoa a esses novos objetos. Que podem ser o quê? Bom, eu estou triste, estou deprimido, vou para o shopping gastar, vou comprar roupa para ficar bonito, para todo mundo me ver. Eu não quero comprar. A roupa não vai me deixar feliz. A roupa não vai resolver meu problema. O que vai resolver meu problema é eu ficar bonito e todo mundo me ver. Porque o que eu estou buscando, na verdade, é aquele olhar da mamãe. Então, Freud vai dizer que o desejo, ele tem as raízes, como disse o Leandro, na infância. O desejo, ele tem as raízes nessas primeiras experiências de satisfação, que de determinada maneira vão estruturando o indivíduo e vão definindo como o indivíduo vai buscar essa satisfação. E a partir desses conjuntos, desses traços, dessas buscas, ele vai direcionando os seus movimentos psíquicos. Qual é a grande questão? Né? Passa para nós, Leandro, por favor. Qual é a grande questão? A grande questão é que, no momento em que ele se entende como eu, no momento em que há uma emergência do eu, quando ele sai de uma fase de autoerotismo, que são os primeiros momentos de vida, e vai para uma emergência do eu, vai para uma fase do eu, e aí a gente está num texto de 1914, chamado Introdução ao Narcisismo, Freud vai falar disso num texto em 1914, e depois ele retoma isso em 1923, não lembro isso, né? Quando ele está no processo de emergência do eu, ele emerge acreditando que todos os desejos serão satisfeitos, que tudo irá ser feito porque o universo existe para ele e ele é o centro do universo e todo mundo o ama. Então me amam porque eu sou. Me amam porque eu sou bebezinho, fofinho, lindinho, e me amam porque eu sou o rei da casa, me amam porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou. Então, ele está num processo de narcisismo primário. E aí ele começa a perceber que não é bem assim. Ele começa a perceber que as pessoas começam a retardar. Então, tem um momento em que ele começa a chorar, a gritar, e a mamãe não vem porque a mamãe, sei lá, está no banheiro, porque a mamãe, às vezes, não é nem porque ela não quer vir, mas é porque a realidade atravessa e não permite que a coisa aconteça. A realidade atravessa e não permite que a satisfação seja tão imediata. E ele começa a lidar com isso. Só que ele começa a criar as fantasias, ele começa a interpretar isso a partir do que ele tem, a partir do ferramental que ele tem. E aí ele começa a entender que existe ele, existe o outro e que ele pode perder o amor desse outro. Então ele entra no que ele vai chamar de narcisismo secundário. Começa a se desenvolver um ideal de eu. O que eu preciso fazer para eu continuar sendo amado? Eu preciso agir dentro desse negócio chamado cultura para continuar sendo amado, para continuar sendo essa pessoa que todo mundo olha, que tem suas necessidades satisfeitas. Como é que eu preciso fazer?
E aí ele começa a se questionar sobre isso e aí começa a se estabelecer o ideal de eu. O ideal de eu que começa a ser algo da ordem de uma identificação, da ordem de uma introjeção, da ordem de ele olhar para as pessoas ao redor e ver o que ele acredita que essas pessoas têm, que fazem essas pessoas ser amadas. Principalmente, aí ele começa a perceber quem vai fazer a função paterna. Né? Então, no caso freudiano clássico, ortodoxo, ele pensa em quem vai fazer a função paterna. É o começo da entrada do pai. Né? E nesse momento ele vai perceber o que o Freud vai chamar de diferença anatômica entre os sexos. Ele percebe que ele tem algo que a menina não tem. Ou, se for uma menina, percebe que ela não tem algo que o menino tem. Né? Então, há a percepção da diferença anatômica. E aí, quando há a percepção da diferença anatômica, e aqui é uma questão interessante, porque para o Freud existe um único sexo, para o Freud existe o sexo masculino. A mulher é um homem castrado, há a castração. Então, ela parte do pressuposto que, se ele tem e eu não tenho, em vez de ela pensar é porque colocaram nele, o que ela pensa é, tiraram de mim. E o menino olha e fala: bom, se ela tem e eu não tenho, então, em vez de eu pensar, olha, colocaram em mim, não, ele vai pensar, tiraram dela. E a partir daí, ele vai entender que ele vai desenvolver, e aí Freud vai entrar com o que ele vai chamar de complexo de castração. Ele vai entender que ele pode perder isso, ele pode perder essa potência, ele pode perder. Então, embora o Freud ele use o dispositivo biológico, o dispositivo do corpo para representar isso, ele está falando, na verdade, de um dispositivo simbólico onde eu tenho uma potência, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu tenho uma possibilidade de satisfação que, de certa forma, vai ser limitada, vai ser proibida, vai ser e que eu posso perdê-la a qualquer momento. E como é que eu faço para lidar com isso? E é na hora que eu começo a pensar como é que eu faço para lidar com isso, como é que eu faço para garantir que eu não vou perder isso, como é que eu faço para garantir que eu não vou perder esse movimento, é que eu vou fazer uma escolha, eu vou entender, existe algo que não permite que os meus desejos sejam realizados. E eu tenho que lidar com esse algo. Eu finjo que esse algo não existe, viro um psicótico. Eu finjo que eu entendo que esse algo existe e me sujeito a ele e vou buscar outros caminhos, me torno neurótico, ou eu entendo que esse algo existe e vou dar um jeitinho de contornar e me torno perverso. Né? Eu vou fazer aí um movimento com esse algo que evite, que proíbe, que não permite que o meu desejo seja satisfeito. Esse algo é o que o Freud vai chamar de castração. É essa falta, é essa proibição, é esse atravessamento. Né? E a hora que eu faço isso, eu vou entender que eu preciso abrir mão desses desejos infantis, eu vou entender que eu preciso abrir mão dessas necessidades, eu vou entender que eu preciso abrir mão desse modo de agir onde eu acredito que tudo é para mim e preciso me sujeitar à cultura de alguma dessas três formas. E aí eu tenho que o Freud vai chamar o complexo de Édipo, onde na figura mitológica, na figura mítica do Édipo, eu abro mão da minha mãe por medo terrificante do meu pai. Então, da representação do desejo por medo da falta, daquilo que pode impedir a sua satisfação. E é nesse momento que se estabelece a neurose. É nesse momento, então, que o indivíduo ele pode partir para a neurose. Sei que existe uma regra, sei que existe uma lei e vou me sujeitar a ela. E vou ver o que eu posso fazer com ela. Como é que eu posso, onde que eu vou colocar os ladrões d'água da minha represa para essa água poder escoar por algum lugar. Né? Então, em linhas gerais, bem gerais, seriam isso. Né? Leandro, passa para nós, por favor. E aí é como ele vai lidar, como ele vai trabalhar com isso. Então, o Freud vai colocar, basicamente, ao longo da sua obra, 4 tipos de neurose. Né? O que ele vai chamar de neurose, primeiro ele chama de neuroses, neuropsicoses de defesa. Depois ele vai chamá-las de neuroses de transferência. São as neuroses que possibilitam fazer-se transferência, estabelecer transferência no CERT, que tem suas raízes nesse processo que a gente acabou de citar, que são raízes lá da infância, como disse o Leandro, e que, de certa forma, estão relacionadas com esta maneira de se haver com a castração. Então, ele vai colocar histeria, ele vai colocar neurose obsessiva, ele vai colocar as neuroses, a fobia. Depois, ele vai, ao longo da obra, ele vai perceber que existe algumas neuroses que não têm raízes tão antigas, têm raízes
não têm raízes tão prementes na infância, que estão muito mais relacionadas com eventos imediatos, que estão muito mais relacionadas com consequências já das primeiras neuroses, que são as neuroses atuais. Em 1920, no Além do Princípio do Prazer, ele vai descobrir, já após a Primeira Guerra e depois de todos os horrores da Primeira Guerra, já com a ideia da pulsão de morte e da repetição e da compulsão à repetição, ele vai descobrir o que ele vai chamar de neuroses traumáticas. Então, são as neuroses que estão caracterizadas por um evento muito intenso que o psiquismo não é capaz de significar. E elas ficam se repetindo, 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 se repetindo. E, por fim, é, em alguns pontos da obra, ele não trabalha isso como uma definição, mas em alguns pontos da obra ele cita as neuroses narcísicas como sendo aquelas advindas da psicose, que seriam a melancolia e a hipocondria, né? Mas e aí também é algo que ele cita em alguns pontos, no geral elas são colocadas como psicose, né? Qual a característica fundamental delas? Elas não produzem transferência na obra freudiana. Segundo Freud, seriam as neuroses que não fazem transferência. O indivíduo está tão voltado para ele mesmo, o indivíduo está tão preso nele mesmo, ele está tão objetalizado nele mesmo, que ele não consegue estabelecer transferência. Então, por conta disso, ele vai chamar de neuroses narcísicas. Mais para frente, acabam indo para psicose, e no esquema estrutural que vai ser proposto depois, neurose, psicose, perversão, elas acabam indo para a psicose, né? Então, basicamente, aí a gente teria a histeria, que seria na hora que eu me avejo com essa, a hora que eu encontro com essa proibição, com essa castração, com essa falta, com essa limitação, eu nego o que eu quero, então não queria mesmo, né? E aí eu faço um investimento no corpo. Eu passo esse sintoma, eu coloco meu ladrão d'água jogando a água para o corpo. Ou a neurose obsessiva, quando eu olho e falo, tá, então eu vou dar um jeito de dar conta disso. Então não pode, eu vou controlar, eu vou dar um jeito, olha, então tá, então eu não quero, então eu vou conter isso. E aí eu coloco o ladrão d'água e jogo a água para o pensamento, para ideias que ficam atravessando meu pensamento. E, no caso da fobia, que eu vou olhar e vou falar, então, na verdade, não sou eu que quero, é o objeto lá, o que eu quero é aquele objeto lá. E vou jogar isso, vou investir isso em um objeto externo a mim, né? Então, basicamente, as neuroses de transferência, elas teriam bem a grosso modo, esse movimento. Muito É bem, isso. é isso. Agora a gente passa para o Jorge. Jorge chegou? O Jorge está por aí? Ele chegou, mas está sem microfone. Hum, você consegue ativar ou entrar de novo, Jorge, Acho talvez. que entrar de novo, porque não está aparecendo aqui, não. Bem na neurose obsessiva, né? Sintomático. O sintoma do virtual. Só um detalhe, gente. Tanto eu, Leandro e Thomas, nós somos apaixonados por astronomia e astrofísica. A gente troca boas figurinhas com isso. E só um detalhe, né? Essa coisa da formação inicial da gente, eu estou começando a escrever sobre isso. Como que é essa transição na nossa... Ah, o Jorge está aí. Jorge com som e imagem. Jorge, ó, tá aparecendo ele com o microfoninho cortado e o vídeo cortado. Hum. Mas não sei se... Ali, abriu o vídeo. Agora só falta o microfone. Jorge Cascassi. Direto de Maputo. Chegou, Oi, Jorge. seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Jorge Cascassi, enfermeiro, psicanalista em percurso e presidente da Comunidade Psicanalítica de Moçambique, conosco desde os primórdios presenciais de 2019 e atualmente participando
da formação, da divulgação da psicanálise. Então, seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. E desculpa, estava mesmo com dificuldade na conexão e precisei me enquadrar numa zona que fosse melhor. E pronto, não estou num lugar tão adequado. Talvez a imagem não esteja assim conforme. Eventualmente um pouco de ruído de vez em quando por viaturas estão passando um pouco próximo. Espero que estejam a ouvir por enquanto. Estamos sim. Muito obrigado. E pronto, estava a acompanhar com muito corte a fala do Tomás e que já estava altamente interessante. Não sei se ele terminou e se Terminou sim, chegar a... pode começar. Obrigado, obrigado. Pronto, o tema é tão, como tantos temas da psicanálise, são temas bastante interessantes e depois de muito tempo sem as nossas aulas em grupo, este misto, né, internacional, então fica mais interessante porque hoje temos essa presença muito boa do Geraldino, do João Lembe, pessoas que fisicamente já cá deixaram uma palavra de psicanálise, né, em Moçambique. Há pouco tempo, Leandro também tem estado sempre, e todos que estão aqui, por repetir das vezes. Professora Helena, melhor agora, depois de última crise, que bom, e soube que também viajou por férias. Muito bem, obrigado por essa ocasião e vou falar, enquanto a rede ainda permite, um pouco sobre a neurose. E pronto, neurose, que é um tema bem atual, não é? Quer dizer, a psicanálise gira em volta da neurose, segundo alguns autores. Chega a afirmar que a psicanálise foi criada para atender às neuroses, não é? Então, vários conceitos e pronto, eu vou contextualizar um pouco e depois falar dos subtipos de neurose. Disse que não é, eu estou aqui com base em uma das obras, estava a ver com mais detalhe, é Fundamento da Psicanálise do David Zimmerman, né? David Zimmerman, Zimmerman, né? David Zimmerman, Fundamentos de Psicanálise, Teoria Técnica e Clínica. A obra que tive acesso é de 2007, feita, não é, em português, e que é da autora Artimédio, no Porto Alegre, por coincidência em Brasil. E pronto. Dizia assim que tem sido alguns autores assim a afirmar que a psicanálise surge para atender às neuroses. Então, quer dizer que o termo neurose ou a questão da neurose, a psicopatologia que envolve as neuroses, já incomodava ou já existia muito antes da proposta de Freud. Então, na literatura da medicina, a partir da psiquiatria, um pouco mais tarde neurologia, a neurose esteve, ou esse termo foi usado nessas áreas de neurose e até soube que também em algumas áreas da sociologia. Então, neurose lá na medicina era vista como parte das psicopatologias que não tinham assim que não tinham uma origem, digamos que orgânica, seria de origem funcional. Então, nessas primeiras tentativas de explicar, a neurose foi classificada em vários momentos. Chegou-se, a nível da medicina, a se pensar, por exemplo, podia existir uma neurose cardíaca, no caso, não é, de pessoas com palpitações, mas que não tinham enquadramento fisiológico orgânico. Pronto, Freud aparece a fazer a sua abordagem procurando diferenciar
neurose das outras estruturas clínicas, como a psicose e a perversão. Ele diferencia dessas duas, afirmando que na neurose ou no neurótico, nós teríamos esse indivíduo ainda com a sua função preservada, digamos que não teria a desconexão com o meio. O indivíduo neurótico estaria ainda com uma interação, com conexão em relação ao meio. Ou seja, o conflito que existe nas características neuróticas seria mais interno, sem necessariamente comprometer essa interação ou a percepção do indivíduo em relação ao meio. Diferente da psicose, em que o indivíduo é capaz de se desconectar da realidade ou do meio. Na perversão ainda seria algo, não é, um pouco mais para além desta característica neurótica e psicótica. Daí que também em Freud, o indivíduo neurótico é capaz de perceber deste conflito que existe e é capaz de assumir ou pode procurar pela ajuda. Diferente da psicose, em que o indivíduo não tem a realidade, não tem esta noção da realidade ou conexão com a realidade. Pronto, a neurose não seria, comparando com essas outras duas estruturas, ou com a abordagem médica, a neurose não seria algo assim único de dizer, por exemplo, que desses sinais e sintomas teríamos logo um diagnóstico nosológico de neurose, mas os sintomas, por exemplo, apareceriam de acordo com a característica mais predominante dessa neurose em cada indivíduo, em cada circunstância. Daí que a neurose pode surgir por várias características, várias manifestações. E nisto pode-se dividir em 3 grandes classes, não é, das neuroses. Nessas classes teríamos, por exemplo, a neurose famosa histérica, não é? Neurose histérica, neurose obsessiva, neurose fóbica também, não é? Eu dizia 3, não, um pouco mais, né? Histérica, obsessiva, fóbica e as neuroses atuais. Segundo, não é? Li aqui nas neuroses atuais teríamos outras subdivisões, não é? Porque as neuroses atuais são aquelas que não estejam ligadas aos conflitos do recalque da infância, conforme dizia aqui o Tomás, não é? Neuroses surgem como esta questão de recalque, né? Na formação de recalque como uma forma de desviar os desejos reprimidos, não é? Então, as neuroses atuais não estariam ligadas a este percurso da infância, seriam relacionados à vivência ou aos fatos do momento, não é? Enquanto que essas outras, como a fóbica e a obsessiva, sim, estariam se enquadrar naquela origem que já aqui se mencionou, a questão de infância, não é? O desejo, ou desejos sexuais não realizáveis, não autorizados por realizar, não é? Na medida que o indivíduo encontra-se nesse conflito entre, não é, a pulsão e esta condição do meio ou a imposição da lei, e que esse desejo não seja possível de realizar, então encontraria uma forma psíquica de desviar ou de recalcar, e isto não é o que seria motivo de manifestar-se inconscientemente nas formas neuróticas, de acordo com esta visão de Freud. Então, se enquadra nesta seria a obsessiva, a fóbica e a histérica. A neurose histérica, por sua vez, durante muitos anos, desde o começo lá do tempo Freud, a partir da sua experiência com as suas próprias pacientes,
ele entendeu que a neurose histérica seria específica, uma neurose específica das mulheres, não é? Essa ideia coincide com aquilo que também antes lá na medicina se dizia, que essas neuroses estariam, ou as neuroses sendo estruturas mais de natureza funcional e não necessariamente orgânica, podia se localizar isto em relação a certos órgãos. Então, é como se a neurose histérica fosse essa neurose com base ou com ligação ao órgão humano, o útero. Então, a neurose histérica foi tratada durante esses muitos anos como, ou características sintomáticas da neurose histérica, como se fossem exclusivas do sexo feminino, por ser este grupo contendo órgão capaz de ser afetado por isso, né? O útero nesse caso. E pronto, então essa foi uma das formas amplas dessa classificação, não é? E pronto, neste momento eu posso terminar por aqui e ouvir algum comentário, e depois, se ainda haver um espaço de tempo, podemos comentar um bocadinho sobre as neuroses atuais, que traria aqui até em forma de partilha mesmo, porque há muito mais que se fala nas neuroses atuais, vai para além do... Quer dizer, sairíamos desse tema introdutório e seria algo à parte. É isto, muito obrigado e até já. Ok, Jorge, obrigado. Estou só projetando aqui algumas coisas sobre as neuroses, é, algumas coisas sobre as características aí da histeria e tal, mas enfim, esse material a gente tem bastante disponível. Última coisa, dizer que ultimamente, no momento contemporâneo, do ponto de vista da psiquiatria, né, a neurose é um termo que vem sendo abandonado, né, assim como a histeria já foi, né. Então, criou-se um distanciamento aí, né? Embora ainda apareça transtornos neuróticos, por exemplo, né? Não há mais essa palavra neurose como uma chave de leitura de algo, né? Então, isso vem sendo abandonado. Eu vou, então, interromper aqui o compartilhamento para abrir espaço para o professor João Lembe poder, agora sim, tratar do seu texto, né? Muito rico, e trazer, brindar-nos aí com a sua expertise. Agradeço a todos. João, para mim, está travado. Não, se mexeu. Não está travado. João, é com você. Agradeço demais. Leandro, Jorge, Thomas, acho que a nossa transmissão e a nossa escuta, eu adoro, assim, muito, foi muito didático e ressitua coisas, né? E nós, como amantes da astronomia, há uma metáfora que o Dunker usa, que é do todo o trabalho da psicanálise ser como o sistema solar. Quando a gente puxa, tudo está relacionado, e quando você fala de um, fala do outro, e acho que essa explanação foi muito significativa. E o Jorge, quando estivemos em Moçambique, ele foi o padrinho do Geraldino e do João. Então, ele ficou muito próximo dos irmãos e cuidando, assim, um agradecimento especial. Você levantou a mão, Jorge, você quer falar? Levantei a mão e queria, pronto, secundar o que acabou de dizer Leandro, sim. A psiquiatria, ela não usa mais o termo, porque isto foi assim que passado para outros termos. No caso das neuroses atuais, encontramos aí aquela subdivisão de neurastenia, a neurose de angústia. Por exemplo, a neurose de angústia, atualmente, lá é tratada como ansiedade, não é? Ou é o que se assemelha à ansiedade. A hipocondria também está lá, aquilo que hoje talvez seria a psicossomática ou doença psicossomática, por aí. Então, é mesmo isso que queria reforçar. Obrigado. E obrigado por lembrar desta questão da padrinhagem
E não há melhor coisa como ter os afiliados presentes simultaneamente. Espero ter muitos afiliados num breve encontro que for possível de novo em Maputo, ou Brasil, mas principalmente em Maputo. Obrigado. Obrigada, Jorge. E a gente vai começar a discutir essa questão da psicopatologia agora nas aulas de novembro e dezembro, e vai desenrolar durante todo o ano que vem, justamente entendendo o que é a construção dos manuais DSM, o que é a construção do CID, quais os fatores de dificuldade da psicanálise em se sustentar num lugar de amplificação mundial. Então, não percam, os próximos capítulos. Agora passo para o João. João, Pois não, bom dia a todos, boa tarde a todos. Agradeço essa oportunidade de, mais uma vez, dizer a vocês o quão eu aprendo aqui nesta sala com vocês e dizer que mestre eu não sou professor, eu me venho me convencendo disso, eu me digo todo o tempo que eu quero ser estudante, eu quero ser aprendiz, eu não sou mestre, não sou professor. Já pude dizer isso aqui mais de uma vez, que o que eu trago é como pergunta, como uma tentativa de buscar alguma resposta que este grupo que reflete tão docemente e aprofundadamente questões da psique consiga trazer à tona e à baila respostas, ou pelo menos aproximações de respostas daquilo que nos angustia tanto. Enfim, eu gostaria de cumprimentar a Helena pelo aniversário dela. Ela fez aniversário semana passada e foi comemorar em Londres. Helena se deu o luxo de comemorar o seu natalício no divã de Freud, deitou-se no divã de Freud. Helena, não nos conte que você falou Freud, mas depois nos conte o que o Freud disse a você. Seria de grande proveito para nós sabermos o que você colheu do divã de Freud no Museu de Freud em Londres. Bom, então parabéns e vamos à nossa fala, que, como eu disse, é uma mera indagação sobre uma cogitação de Igor Caruso a respeito dos amantes. Bom, eu me baseio, então, para essa pequena explanação, que é feita em termos de pergunta e não de resposta, no livro de Igor Caruso, intitulado A Separação dos Amantes. É um livro, a Helena já disse, muito interessante, muito rico, muito difícil, não é fácil, é um livro denso, profundo, e que se baseia em 80% em casos clínicos. Ele traz a clínica para o livro, ele traz os clientes para o livro, e ouvindo os clientes, que só falam ou no confessionário ou no divã, ele revela questões que a psicanálise não discute. Então, esse assunto é um assunto que não ocupa as cátedras dos professores, né? Não faz parte sequer da formação, mas é um tema que pode nos enriquecer muito, sobretudo nessa cadeia, nessa linha das neuroses, como magistralmente aí, o Thomas, o Leandro, o Jorge puderam expor aqui para nós ainda há pouco. Então, comecemos logo com alguns pontos importantes do livro. O que Igor Caruso traz? Ele traz a questão da separação, a questão da subjetividade e a questão da felicidade. Eu diria que essas três questões resumem essa obra tão interessante, tão densa de Igor Caruso para trazer para nós uma cogitação fundamental a respeito do ato talvez mais sublime, o ato mais puro e profundo a que pode chegar o ser humano, que é o amor. Amor se confunde com verdade. Amor se confunde com belo. Amor se confunde com o que nós podemos chamar de riqueza da existência, tornando o ser humano ímpar nesse universo cósmico que nos abarca e que assiste a essa experiência fenomenológica que nos apanha
que se chama amor. E por que fenomenológica? Porque não está na ordem da causa e do efeito, não obedece às assim chamadas postulações aristotélicas, tomísticas, kantianas da razão. É uma coisa que emerge. Eu usei uma expressão, inventei uma expressão, surgência. É algo que surge e nos apanha como um relâmpago. E nessa exposição do Igor Caruso, ele é ousado, ele é inovador, ele é revolucionário, que, aliás, é uma característica do Igor Caruso. Ele rompeu com a IPA já em Viena, ele não quer os ditames da IPA, ele acha a IPA uma controladora, uma regetora de princípios de uma ciência que não tem essa objetividade toda, é uma ciência da subjetividade. E ele, então, rompe, cria os círculos psicanalíticos ou círculos da psicologia profunda, que traz para o Brasil, e em Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, ele tenta oferecer como alternativas de pensar a psicanálise, na liberdade de se poder falar daquilo que toca e impulsiona o ser humano para buscar alternativas em meio a tantas agruras que o cercam, como é, por exemplo, o quadro atual da nossa contemporaneidade. Igor Caruso, ele nos interessa muito, especialmente a nós aqui do Rio de Janeiro, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, porque ele foi o entusiasta da criação dos círculos e do Círculo do Rio de Janeiro com Anne Kat Kemper e com El Pellegrino. Anne Kat Kemper foi amicíssima dele, ele queria que ela criasse no Rio de Janeiro um círculo igual de Belo Horizonte, e ela criou uma coisa um pouco diferente, embora a base seja a mesma. Então, Igor Caruso nos é muito caro por essa aproximação que fez com o Círculo Psicanalítico, e é uma honra poder falar dele. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, uma figura elegante, uma figura tensa, uma figura brilhante e extremamente generosa. Então, que fique aqui a minha homenagem a Igor Caruso. Em que ele, então, se baseia para falar da separação dos amantes? No conceito de que separação é algo que se aproxima muito à morte, tomando-se com morte, não no sentido biológico ou no sentido mais característico do que os léxicos apontam para nós, de algo que apaga e praticamente elimina toda e qualquer possibilidade de vinculação. A morte em Igor Caruso é uma morte que ela tem um trânsito mais ameno entre aquilo que eu quero conservar em mim, aquilo que eu quero ver no outro que representa a mim e que, pela separação, morre em mim e morre no outro. Então, uma coisa meio sintagmática, ou seja, no tempo em que, em me separando, eu perco o amado, eu perco a amada, o amado, a amada, nesse mesmo instante, sente morrer ali algo que eu projetei, eu quis criar ali, eu quis ver ali, que agora não posso ver mais. E ele, então, recorre a Tolstói e cita o episódio de Ana Karenina, que para não se afastar do seu amante nunca, nunca mais, e tê-lo permanentemente em si, ele vivo nela e ela viva na memória dele, ela se joga no meio do trem e morre. Com isso, ela não perde a memória do amado e também o amado não vai deixar de ter o que ela espera que aconteça lá, a memória dela. Então, essa construção romântica, literária de Tolstói, mostra que na separação, o grande drama é como é que fico eu na memória do outro e como é que eu posso ter o outro na minha memória. Essas mortes, né, do outro ou da memória do outro, ou minha ou da minha memória, elas são extremamente constrangedoras, extremamente sofridas, de tal sorte que, na separação, eu vou viver uma dor, muitas vezes lancinante, da qual eu não consigo me libertar. E, para se entender a morte na separação dos amantes, a palavra amante também é muito expressiva.
ela não pode ser tomada num sentido pejorativo, num sentido moral, como muitas vezes ainda vige, né, entre as pessoas, de que é algo fora dos trilhos, alguma coisa que não faz parte da cartilha ou da gramática, quando, na verdade, amantes são todos os viventes que têm um potencial erótico, têm a pulsão erótica, que podem trocar os seus afetos com o seu semelhante. Agora, este mesmo amante, né, que está definindo o vivente que tem a pulsão erótica, ele é um amador. Ele ama e sente a dor. Não é uma mera rima, mas ele experimenta, não é, alguma coisa de doloroso quando ama, já que o amor implica em algumas renúncias, em algumas concessões, em algumas adaptações, e claro que, havendo uma reciprocidade, o encontro, o laço entre duas pessoas é algo de sublime, que, né, beira aquilo que nós podemos chamar de sideração. Então, separação para Igor Caruso vai ser algo dificílimo de ser trabalhado durante o encontro, na possibilidade do acontecimento, do desenlace e também após desatar o nó. Ou seja, é algo que vai acompanhar aquele que ama, na medida em que a memória, a presença do outro, sob forma de uma constituição mnemônica, seja em mim, seja nele, vai se pulverizar, vai se desvanecer, e com isso eu vou experimentar algo que a morte biológica provoca no ser, tirando-o da condição de vivente. Neste aspecto da separação, é interessante nós falarmos do seu parantético, que é o enlace, né? Que é a vinculação. E nessa vinculação, o que ocorre via de regra? Eu, que tenho necessidade do outro, que preciso do outro, que eu me constituo com ele, e mas ele me funda, eu, claro que, quando me ligo a alguém, eu, óbvio que estou me sentindo manietado, muitas vezes acorrentado, muitas vezes aprisionado, e aí começa uma questão que vai, quem sabe, criando uma certa névoa naquilo que poderia ser puro brilho, puro espelho, e com isso, obviamente, que quem vive a relação amorosa, a relação, sobretudo, vinculativa, experimenta o que Hélio Pellegrino chamou de uma penitenciária 5 estrelas, né? Ele vive uma espécie de bem-aventurança, de júbilo, mas ele sabe que há uns comprometimentos ali que o cerceiam, que o prendem, e com isso, obviamente, ele não é tão livre assim, embora possa dizer sou livre sim, na medida em que eu faço isso renunciando ao meu direito de fazer outra escolha, e sou livre sim, porque eu faço isso pela minha livre e espontânea vontade. Está tudo certo, consequentemente, vamos enaltecer os vínculos, vamos enaltecer os laços, e vamos dizer que essa dor é o que se paga para se ter o amor. Então, vamos focar no amor muito mais do que na dor. Pois bem, a separação ela está vinculada ao trauma do nascimento. E o Igor, ele traz à tona um livro do Ernest Jones, chamado Trauma do Nascimento, que eu acho que não é nem traduzido para o português. É um livro que não entrou, não veio, não está aí nas estantes das sociedades psicanalíticas. No entanto, é um livro importantíssimo, porque ele remete à questão das vinculações ao grande problema da desvinculação da mãe. Uma vez que o trauma do nascimento, isso já foi exposto até muito apropriadamente aí pelo Thomas, né? Ao sair da mãe, o ser experimenta uma expulsão. E, ao experimentar essa expulsão, ele tem uma nostalgia desse lugar de nirvana, de beatitude, esse lugar onde a homeostase é perfeita, onde tudo é altamente regulado e onde a experiência de prazer é infinita, não tem limite. Ele experimenta ali tudo que ele pode aspirar, de desejar de bom para ele. E, nesse sentido, então, ao nascer, ele tem uma espécie assim, de susto, não é? Ele experimenta um espanto
de que aquela homeostase não há mais. Então, esse trauma do nascimento estará sempre presente nele. Ele vai querer se vincular a alguém. E nessas vinculações, muitas vezes, o vínculo que se cria é um pouco semelhante àquilo que existia antes na vida intrauterina. Então, um voltar à mãe, um voltar à outeragem, é quase que um imperativo das relações. E muitas relações, se passarem por um raio-x, né, de uma análise mais acurada, vai demonstrar que cada um ali meio que se segura um pouco, muito em função dessa nostalgia do útero perdido, onde o retorno poderia ser feito por uma confiança de um no outro, por uma entrega de um ao outro, de um cuidado, de um zelo, de um desvelo de um para com o outro, e, consequentemente, isso aí geraria uma sensação supletiva de que aquele trauma, aquela perda, é tão dolorosa assim, afinal, dá-se um jeito, podemos viver a dois, quem sabe guardando as devidas proporções, mas quem sabe procurando uma harmonia, uma homeostase básica de trocas amorosas, generosas, consentidas e possam durar até a vida toda, né? Recentemente, aquela atriz Susan Sarandon, ela deu um depoimento que está casada há 40 anos, né? E muitíssimo feliz, porque se ela não tem aqueles arroubos de um começo de afeto, aquelas paixões que inauguraram uma relação, aquela descoberta extraordinária dos segredos, dos mistérios da sexualidade, ela tem hoje a companhia, tem hoje o companheirismo, tem hoje o compartilhamento de uma vida a dois, em que cada um ali meio que se olha ainda com respeito e admiração. Então, é, o trauma do nascimento, de alguma maneira, ele está sendo amenizado com essas trocas supletivas ou com esses arranjos supletivos que, pouco a pouco, os amantes, os enlaçados, encontram na vida dois. A continuação da análise do Caruso, ela esbarra na questão da subjetividade. Diz ele que o segundo drama, o segundo tropeço nas relações é o trato com a subjetividade. É muito difícil, numa relação a dois, manter-se uma subjetividade, uma liberdade, uma autonomia que a gente possa definir como total, sem nenhuma necessidade de comprometimento com o outro, de responsabilidade em relação ao outro. E ele também mostra que a semelhança do laço, a semelhança daquilo que une, a subjetividade pode se amoldar no sentido de eu gostaria de fazer, mas não faço por um bem maior. Digamos que eu exerço a minha liberdade, eu tenho a minha autonomia, renunciando a isso, procurando um bem maior. Então, a subjetividade, ela pode ser preservada assim nesse tipo de relação. Só que aí o divã começa a falar. Via de regra, as relações são cruéis. As relações beiram a uma conduta perversa, onde a posse, o domínio, a sensação de exclusividade, de total controle cabe na relação, porque afinal estamos no mesmo pacto, no mesmo contrato, no mesmo regime de casamento, numa mesma forma de entregarmos um ao outro, onde há deveres e obrigações. E, consequentemente, o que vai gerar esse tipo de controle da relação a dois? Vai gerar um aprisionamento, mesmo que isso possa ser velado, meio que encapsulado, mas e nota-se que as relações são muito cerceadas por um controle hoje chamado de controle mais do que legítimo e aceito, né, pelos dois, porque afinal a relação ela tem que ser preservada, ela é regida por um contrato, ela tem uma vigência pela entrega e a posse
que os dois se dão e praticamente celebram entre si. O Caruso, ao ouvir os pacientes, ele via que a maioria era infeliz. Óbvio que o divã é muito mais um lugar para se falar da dor, é um lugar onde se fala do sofrimento e nem tanto assim da alegria, do júbilo, do sucesso. É um lugar onde a pessoa praticamente expõe lá as suas dores e suas dúvidas. E ele mostra que a subjetividade é talvez aquilo que mais afeta os pares dessa relação. Porque os mecanismos que a história foi criando para controlar, ou pelo sistema de é, regime de bens, ou por uma questão de uma visão econômica, ou pela necessidade de preservar a prole, ou pelo fato de que a sociedade precisa de uma regra a fim de que as coisas possam ter a sua legitimação na vida societária, na vida social, isso gera muito mais uma espécie assim, de negação do outro do que acolhimento do outro. Então, nessa negação do outro, o outro vira coisa, o outro vira um instrumento, o outro vira um objeto, e muitas vezes um objeto de abuso, um objeto de submissão, um objeto de assujeitamento e, não muito raro, até mesmo de opressão e morte. E aí, morte biológica, não é mais aquela morte simbólica de que ele falava na questão da separação. Qual é a pergunta dele à medida que ele vai avançando no livro? A pergunta é: isto é passível de ser revisado? Isso é passível de ser posto à baila para que se procure uma alternativa mais doce, mais suave, para que as pessoas possam ter a sua vida livre, a sua vida criativa, podendo exercer, né, os seus direitos e os seus anseios? Ele faz essa pergunta e vai dando uma resposta que ele também condiciona o conceito de felicidade. Porque, para ele, se separação é morte e se a subjetividade ficar algemada numa relação de contrato, numa relação de pacto, muitas vezes mortífero, em que se você não estiver comigo, também não vai ficar com ninguém, ou comigo ou sem mim, ou seja, se você não seguir as regras que foram pactuadas entre nós, essa relação se torna uma relação absolutamente inviável, impossível de ser conduzida. E ele, então, traz a felicidade como algo que é um pouco um fantasma na história do ser humano. Quem sabe a própria condição do nascimento, que põe a criança com a sensação de que ela tinha tudo e agora só tem a parte, talvez nos ajude a entender que felicidade é essa. Gente, para mim o João ficou mudo. Não, não, tá funcionando. Alô? Desculpa. Então, tá Desculpa. certo? Tá, tudo certo. Pode continuar, Jean. Então, a felicidade, né, para a criança, que ao nascer só tem a parte, ela sai do todo e ganha a parte, ela experimenta alguma coisa que sempre vai ficar como sombra a respeito de seus anseios e de seus desejos. E a felicidade, então, ela passa a apresentar também um certo medo para essa criança que, se de fato a tiver, ele vai perdê-la. Ele já perdeu a primeira vez. Ele tem uma experiência de que houve um nirvana e esse nirvana deixou de existir para ele. Ele estava num paraíso e ele foi expulso desse paraíso. Então, a felicidade passa a ser uma coisa também meio ameaçadora. A felicidade não é uma coisa assim tão tranquila para uma criança e para um adulto, que muitas vezes a relação ela é mais ou menos balançada, ela é estremecida, talvez por essa angústia, diz lá o Igor Caruso, de eu chegar a um lugar de plenitude e essa plenitude se desvanecer, desaparecer. Então, antes que eu perca essa alegria, eu vou me abster dela, eu vou me afastar dela, um pouco na linha
de alguém que, temendo não passar no vestibular, não se inscrevesse. Porque se eu não me inscrevo, não corro o risco de, assim, perder o vestibular, não ser aprovado na minha prova de vestibular. E essa felicidade, então, ela é, fica um tanto quanto ilusória, onde eu fico inventando coisas, muitas vezes coisas até contra o meu desejo e vontade, numa tentativa de dizer que não, eu sou feliz sim, a relação é extremamente boa, é uma relação que me acrescenta, que me faz crescer, que eu me torno mais rico nessa relação. E, na verdade, no divã, você confessa que vive um tédio, vive uma angústia, vive uma aflição, vive um desengano, mas não consegue resolver isso na realidade. Aí, praticamente, o sintoma toma conta, o sintoma aparece. Quando eu não consigo expressar, o meu corpo grita, e ele então faz o seu protesto através de enfermidades, doenças, ou então de procedimentos que, pouco a pouco, na vida dois, eu vou praticando sem muito me dar conta disso, ferindo aquele que está comigo, ferindo aquela com quem eu estou. Essa colocação de Caruso, de separação, de subjetividade e de felicidade, dizer que seriam as três pedras principais na questão da separação dos amantes. Ele, então, passa a falar que, na visão dele, o amor é um fenômeno, e a análise dele fenomenológica vai apresentar algumas alternativas possíveis para a possibilidade de se viver de uma forma um pouquinho fora dos cânones da sociedade. É óbvio que ele não nega a importância de ser em sociedade, ter suas regras, ele mostra que o processo civilizatório cresce muito quando você, na conjugação de Apolo e Dionísio, né, no júbilo da alegria, ao mesmo tempo na quase que sequidão, na própria necessidade imperativa do prazer, de buscar a todo preço, sem regra alguma, a sua satisfação, ele mostra que essa harmonia de Apolo e Dionísio ela pode, de fato, trazer ao sujeito uma chance de ele aquietar-se em sociedade, viver em comunidade e possibilitar, assim, a dois, uma vida que nós vamos chamar de harmônica, uma vida produtiva, de onde pode se desdobrar a prole, pode se desdobrar a família e se criar um ambiente facilitador para tantos quantos vivam ao lado desse casal. Ah, o fato de, em sociedade, eu poder ter a possibilidade de ter uma vida bastante harmoniosa, ela é um tanto quanto remota se nós também voltarmos ao princípio edípico que rege todas as relações que acontecem conosco. Sejam as relações subjetivas, aquelas que nos põem fora do triângulo e nos tornam sujeitos para a vida, onde eu perco, mas eu ganho, mas também como um jogo social, onde, se a sociedade me impõe determinadas restrições, se ela me traz os nãos, não é, que tanto me cerceiam aqui e acolá, ela me castra de alguma forma, até num sentido, eu diria, quase que concreto, no sentido de não me permitindo dar o salto dessa castração real para uma coisa mais simbólica. E eu entender que este não, ele provoca na frente vários sims. Quais são os sims de uma relação assim chamada mais viável para a vida humana, mais consentânea com essa imperiosa necessidade de a sociedade regir tudo e mais alguma coisa a respeito do ser humano. A saída é a possibilidade de ela oferecer alguma benesse, alguma abertura, como a criança que, perdendo a mãe, não terás a mãe, não terás o pai, mas terás os outros homens, terás as outras mulheres. Qual é a oferta que a sociedade oferece a este ser? A impressão que se tem é que a sociedade mais nega, mas todo o tempo diz um não sem oferecer a possibilidade de um sim. O resultado é a barbárie, ou seja, a natureza se levanta, protesta e começa a criar alternativas destrutivas, deletérias, e no final volta-se
ao caos sem possibilidade de um cais. E o Caruso, no final, vai mostrar que há uma possibilidade curiosa de se poder viver através do onírico, alguma coisa que ajude, pelo menos, aqueles que têm uma consciência mais ampla e aberta para a troca amorosa entre um casal, que seria mais ou menos a ideia de se criar um lugar de contemplação. Seria uma contemplação livre. O que seria essa contemplação? Seria, independentemente de as pessoas terem um vínculo ou não, elas se encontrarem dentro de uma visão de amor, onde haja o amor por amor do amor. No seguinte sentido, que nós nos amemos sem nenhum contrato, sem nenhuma regra, sem nenhuma imposição, sem nenhuma cobrança, onde não haverá limite nessa contemplação. Não há uma borda que diga até aqui pode, até ali não pode. A borda é o infinito. E nessa contemplação, o que neste sonho, neste onírico, quase que nessa utopia ou distopia, você possa pensar a possibilidade do amor em que, ali no encontro, que nós vamos chamar de epifânico, ou de relâmpago, vive-se intensamente, sem nenhuma cobrança e sem nenhuma obrigação. Ou seja, não me importa o que você foi antes, não me importa o que você será depois, não me importa a sua história, como também não quero que me traga o que isso aí criou para você. Então, esse tipo de relação, ela seria a relação da acontecência, da surgência, que muitas vezes as pessoas praticam com muito medo, com muita dificuldade, com muita paranoia, e muitas vezes também até com muita culpa. E aí, no enredo amoroso, a culpa neutraliza a graça, o júbilo daquele encontro. E, insistindo mais nessa contemplação, pode-se dizer que aqueles que se permitem esse enlevo, essa visão de um amor que não se controla por fator externo algum, ele é rigorosamente do âmbito ali do onírico dos dois que se encontram, há um cuidado e um zelo de não deixar isso respingar fora, não deixar isso atingir a terceiros. Na medida em que um cuidado, um zelo, faz da relação alguma coisa extremamente pura, extremamente encantadora, mesmo que se possa insistir em dizer que isso é pura utopia, é possível sim que os dois vivam isso e repitam esses encontros sem nenhuma regra específica, onde, novamente, o que vai ter vigência é uma entrega radical e absoluta, onde, volto a insistir, a regra básica é não ter regra nenhuma. Aí nós vamos concluir lá com o Caruso que onde é que eu posso falar de uma relação indissolúvel? Né? Onde é que eu posso falar de uma relação eterna e permanente? É aquela onde eu posso estar podendo sair a qualquer hora. Essa relação. Onde eu me ponho com uma entrega absoluta, podendo a qualquer momento sair dela, é essa que me põe ali eternamente. Ela que me coloca ali como alguém que pode vivê-la nesse sonho, nesse Eldorado, não temendo coisa alguma, então não haverá risco de separação, a subjetividade está preservada e a felicidade é aquilo que se realiza ali, não é uma coisa que vem de fora, não é um objeto, não é um abono, é a experiência, a vivência daquele casal nessa experiência onírica, que vai ser taxada por neurótica, perversa, sádica e psicótica, e ok, os nomes aí vão de A a Z, e não importa. O que é interessante é que esse casal entenda, essa dupla entenda o que quer buscar em termos da aspiração que Caruso chama de contemplação livre, a relação amorosa. A natureza vence sempre, por mais que a cultura faça, queira, controle, apresente como obrigação e dever, a natureza, na hora H, ela vence. Os movimentos sociais mostram que, em não havendo esse equilíbrio, essa harmonia,
entre aquilo que é negado e aquilo que é prometido, a barbárie toma conta, o a desordem toma conta e vai impondo a sua forma, que nós chamaríamos de mais natural do que aculturada ou ligada ao processo civilizatório. No momento, em termos de amor, né, nós temos aí o assim chamado poliamor. Né? Então, é uma coisa que não tem parâmetros, é tudo e mais alguma coisa, onde há uma mistura. Vamos jogar pedra nisso? Ou vamos tentar ver o que, que isso quer dizer? Qual o apelo que está embutido, o conteúdo desse movimento que ocorre em sociedade? É possível que ele justo faça o que Caruso tenta fazer no livro A Separação dos Amantes. Ou seja, o divã fala, o divã grita, a situação é mais caótica, ela tem o nome de ser abençoada por um sacramento, por um contrato que possa ser regido por cartórios e tribunais, etc., e tudo celebrado com pompa e circunstância, muito champanhe, muita banderola. Não obstante, o que vige de fato na subjetividade de cada um é uma aspiração de que haja uma liberdade, haja uma escolha, haja uma determinação para que o amor possa ter a sua presença na vida de cada um como o ato mais expressivo que a existência nos deu. Óbvio que isso não nega, não tira a possibilidade de a pessoa ter a sua forma de conjugalidade regida por parâmetros, por regras e outras obrigações mais que a sociedade cria para a nossa comodidade, para o nosso conforto, para o avanço civilizatório. Sem regra, sem cais, ao caos. Então, o cais sempre é muito bem-vindo. Fechando aqui, não é do Caruso que eu vou falar agora, mas vou fazer uma aproximação do que o Friedrich Schiller fala da estética. No livro Educação do Homem, a Estética, ele vai apresentar três coisinhas interessantes, que é o belo, que se confunde, a beleza, o belo, que se confunde com a verdade, com nós podemos chamar também de bondade, né? E apresenta o belo como alguma coisa que surge e impõe-se, como um pôr do sol, como um nascer do sol. Ele tem ali uma beleza que cativa, que captura. E este belo, ele precisa ser trabalhado pela estética. Ou seja, o que, que eu faço com esse belo? Diante dessa estonteante visão, dessa apoteose, eu vou compartilhar isso, eu vou incluir o outro. É fundamental, então, que na minha visão estética deste belo, eu pense que ele só é belo e só vai poder ser algo que me provoque alguma reação de beatitude, de alegria e de satisfação, se eu a referir ao outro, se eu vir este movimento do belo passado pela estética, dirigido a um terceiro, aquele que vai me fundar, aquele que vai me ouvir falar do belo. E isso vai gerar uma ética, vai gerar um mores, vai gerar um costume, vai gerar alguma coisa que terá, enfim, a forma de o belo ser compartilhado com o outro numa maneira onde este belo não perca a sua beleza. Pelo contrário, mantenha-se como aquilo que, de fato, encanta, que se torne contemplação e que, sendo contemplação, possa ter essa expressão rica de ser uma contemplação na liberdade, que, como forma geral, é muito difícil ser pensada, mas como forma subjetiva, pessoal, é possível sim. E ele aponta isso, aí já volto ao Caruso, como uma coisa que deve ser considerada. Que é interessante que não taxemos com nomes pomposos da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, da sociologia, como coisas que não caibam. Ele quer mostrar que é possível sim, caber é possível e, consequentemente, abramos a isso. Bom, eu disse que, como aluno, como estudante, eu iria aqui falar sobre esse tema que muito me empolgou e muito me impressionou.
Espero que os colegas alunos, os colegas estudiosos, estudantes de psicanálise, reflitam, pensem um pouquinho sobre isso, façam lá suas críticas, apresentem aí os seus contrapontos, mas o apelo é: vamos pensar mais sobre a questão do amor e vamos buscar mais liberdade no amor, vamos sair um pouco das convenções que regram e regem a questão amorosa. Eu creio que ganham todos. Quem sabe se é uma forma de uma sociedade tão caótica, tão áspera, né, tão fluida, possa apresentar essa proposta como um cais, onde ancoremos a nossa esperança. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima, até um momento ou outro que podemos nos encontrar, ok? Muito obrigado. Sensacional, João. Você faz com que os três tempos lacanianos se encarnem, porque a gente tem um instante de ver, um tempo para compreender, e sabe-se lá se a gente fecha um momento de concluir. Mas a sua reflexão, quero agradecer muito. Me lembrou um livro do Foucault chamado Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, que é um ensaio sobre as doenças mentais. Um livro fininho, potentoso e que aborda essa nossa necessidade, né, de uma apreciação estética. Eu queria comentar, depois eu vou abrir a palavra para todo mundo, a potência da amizade me parece que reside nisso, nessa liberdade de poder sair na hora que bem entender. Tem um livro do Alberoni chamado A Amizade, e ele destaca que você, pelo menos para mim, marcou muito, a questão da liberdade. Então, que socialmente, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos na nossa urbanidade, a gente tem muito mais liberdade em relação aos amigos do que em relação a cônjuges, a relacionamentos diversos, né? Quando você fala qual a relação indissolúvel, é onde eu posso estar, mas posso sair a qualquer hora. É essa potência que muitas vezes fica solapada nas imposições e cartesianismos outros, né? Então, quero te agradecer a essa reflexão, muito, e curioso, porque eu li o seu texto, li o livro, e estou muito surpresa com a profundidade. E quero abrir a palavra para quem quiser comentar, perguntar. Vou fechar aqui meu microfone. Geraldino está com jeito de que quer falar e não consegue abrir o microfone. É uma impressão. Olha, Geraldino, vem bem no cantinho esquerdo, tem lá mute ou mudo. Você clica do ladinho e abre uma chave que aparece, é para abrir o microfone mesmo. Eu vejo sua boca se movimentando, mas não ouço. Não tem ali mudo, bem no cantinho esquerdo inferior, Geraldino? Mudo ou não mudo? É um microfoninho que fica cortado, aí você aperta nele, não? A Mani. Só abre o microfone dele, Mani. Não sei se está no. Abriu. Testa. Fechou. Tá igual pisca-pisca do português. Pisca, não pisca. Abriu, testa. Ah, tá fechando sozinho, parece, muito rápido. Fechou. Abriu. Mas não tá vindo som.
Tá aberto e não tá vindo som. Mistérios, mistérios. Pior que a gente não consegue te ajudar aqui. Ó, tá aberto. Teoricamente, o microfoninho não tá vermelho. Mas também não escuto. Será que não é volume? Será que não é volume? Boa, boa. Bom palpite. Não vi quem fez, mas é uma boa ideia. Selma, parece. Tudo bem, Selma? Testa aí, Mani. Eu acho que é no canto esquerdo, tem alguma coisa de conectar o microfone com a própria câmera. Vou aproveitar esse pequeno intervalo. Nesta quarta-feira, a gente vai retomar os grupos de estudo sobre a questão das relações raciais e a psicanálise, que a gente chamava de decolonialidade, descolonialidade. Então, e para quem está no grupo de WhatsApp, a gente enviou um texto que fala sobre a Virgínia Bicudo. E quem não está e quiser, vai ser quarta-feira às 14 horas, a gente manda o link um pouquinho antes da hora, tá? Você estava, né, Selma? Olha, olha você falando sem som. Olha aí, mais uma pessoa. Sou eu. Ah, é. Não, adorei o retorno dos estudos da quarta. Porque eu fiquei bem doente, assim, e tive uma pneumonia bem severa, e aí me tratei, aí fui recuperar completamente, como disse o João, fui lá no divã do Freud. É um divã que é a réplica que usaram no filme do Freud, do Hopkins, e doaram para o museu, e lá pode deitar. Então, não me fiz de rogada, perguntei se podia, porque o outro é sagrado, né? O outro é todo cercado, tem alarme, não sei o quê. E esse não, estava até fofinho. Ah, aí fiz lá umas sessões. E realmente, João, o que o Freud me falou ali é meio inconfessável. Mas a mensagem geral é: vá em frente. Então, vamos ver se o Geraldino conseguiu. Oi, está escutando agora? E Beleza? agora sim, Geraldino, finalmente. Obrigada, Mani. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o João, que seria a seguinte: o Caruso, por acaso, ele conhecia muito bem Freud, mas por acaso ele comenta uma frase do Freud que diz o seguinte: que um segundo casamento costuma ser melhor do que o primeiro. Não fala do terceiro, do quarto, do quinto, é só o segundo. Mas hoje a cultura atual está defendendo a ideia de poligamia, que é amor livre, tudo é livre. Isso funciona, vale a pena? Pelo que eu escuto nos pacientes, não me parece, porque o amor livre, quando o casal resolve viver isso, logo começa a impor regras. Isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode, fica pior do que já está. Então, você teria me responder, João, sobre Caruso, dá alguma informação? O que você acha? Não, ele cita assim, ele faz a referência, mas como alguma coisa que apela para uma outra saída, não como algo que resolva. Case uma vez, depois case uma segunda, que você há de encontrar a felicidade. Aí você vai acertar. É qualquer coisa do seguinte sentido. É preciso revisar, sim, essa instituição. Ela é, talvez, na cultura, a coisa mais severa. Mete-se, toda e qualquer instituição mete-se nisso aí. Você veja a sociedade de sair da família, a igreja então é um negócio terrível, né? Como legisla sobre isso em pormenores, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode pensar, o que não pode pensar, chega a esse extremo de falar o que é cabível você pensar em termos de uma relação amorosa, de você fantasiar, desejar uma relação amorosa. Então, intromete-se na questão até da subjetividade, regrando o pensamento, como se fosse possível dizer, olha, isso você pode pensar, esse outro inciso não cabe no seu pensamento, vamos eliminá-lo, porque caso faça, é uma coisa que não escapa à punição, né, do regedor da moral, que seria então o ser supremo.
Então, o que eu percebi no livro dele, nos casos que ele a, assim, a abundância, né? Porque ele cita, acho que 80% do livro são casos clínicos, né? Ele quer mostrar o seguinte, como todos se queixam, como apontam, né, para alguma coisa que tem que ser mudada. Eu até entenderia o poliamor e essas formas novas, não como uma coisa definitiva, algo passageiro, como nos movimentos de gênero também, é uma tentativa de dizer, gente, vamos pensar que pode ser diferente, um pouco naquela linha. Não, assim não. Vamos pensar uma maneira diferente de viver o amor, porque nada mais excelso na existência, nada mais sublime do que a possibilidade de você amar. O resto é tudo bobagem. Agora, na hora em que eu resolvo exercer o meu amor, são tantas as regras de todas as instituições, né, onde cada gesto ligado a esse sentido do tato, né, do sensório, tem uma regência que os demais sentidos não têm. Ninguém regra meu olhar, ninguém regra meu olfato, ninguém regra o que eu posso escutar ou deixar de escutar. Se escuta o vento ou a brisa ou as ondas do mar, ninguém acha até bonito, vira poesia. Agora, na hora do amor, se eu fantasio, uma coisa mais criativa, mais inovadora, um certo ineditismo na relação, não é possível, não se pode praticar dessa maneira, porque ou é neurose, ou é pedofilia, ou é um incesto, essa relação é um retorno à relação primitiva, esse casal reproduz o que uma criança faz com o pai, o que uma criança faz com a mãe. Então, eu acho que a fala dele, pelo que eu entendi, eu sou um estudante, eu posso ter feito uma leitura errada, mas eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, e curiosamente parou em 1981, esse livro ficou aí perdido, só vai achar em sebo, ou seja, não se toca num assunto que é importantíssimo. Vamos pensar qual a maneira de você tornar até a relação a dois uma relação mais suave. E hoje, com os mecanismos de controle da internet, virou uma prisão agora 0 estrelas, porque eu estou aqui falando com você, mas eu posso estar sendo rastreado. Um Google Maps pode me situar aqui nesse consultório, sentado, olhando aqui para você, e eu, se ousar dizer que não estou aqui, eu serei desmentido pela máquina que mostra minha cara em outro lugar. Hoje, se você faz uma compra no Amazon, né, na Amazon, se alguém pede para usar o seu celular para fazer uma comprinha, porque o dele está um tanto quanto travado, se ele fizer um histórico nas suas compras de Amazon, sabe tudo que você comprou na vida, para você, para terceiros, se para pessoa, se para uma outra pessoa. Ou seja, virou um inferno essa história de rastreadores, de é, instrumentos que localizam você, não importa onde você esteja, até na sua casa, na sua vida íntima, doméstica, essas máquinas captam, fotografam e acompanham você. Então a pergunta é: qual vai ser a chance de você criar um sonho, você criar um movimento virginal, né, de ter uma novidade em cada momento da sua vida, podendo ali sim aspirar por um sonho de amor, onde você experimente isso sem nenhuma regência, ou com aquela regência mínima da sua liberdade. Não é que se prega, né, uma absoluta escolha sem nenhuma vinculação com o terceiro. Não obstante, é possível sim você pensar em algo que seja mais suave, mais doce, mais poético, e que não obedeça a essas normas tão rígidas quanto as instituições querem criar para o amor. Eu acho que é esta a intenção do Caruso. Foi assim que eu li. E se alguém leu diferente, me explique, porque eu quero deixar de ficar nessa obsessão de que é possível, sim, a gente viver a contemplação livre, um amor que seja relâmpago e que possa se repetir quantas vezes surgirem na minha vida. E isso não entrar em nenhuma categoria. Enfim, você aí que é mestre, me diga o que você pensa disso. Eu só espero que você volte no próximo sábado, quando for falar sobre o Hélio Pellegrino, contar as histórias dele, que vão explicar muito bem isso que você está querendo falar agora, né? Como é que foi a experiência do Hélio Pellegrino nesse particular? Fica aí a suspense até para sábado que vem.
Obrigada. Acho que tinha uma professora, Alicia Fernandes, e foi logo no começo do celular. É uma história do século passado, óbvio, né? E ela dizia o seguinte, que quando alguém ligava para ela e falava assim, onde você está? Ela falava, estou do lado do celular. Eu estou junto com o celular. Eu me lembro disso e da tua frase, Geraldino, quando você fala assim, eu não caí, quem caiu foi a internet. Leandro, você levantou a mão aí, vamos fechando. Sim. Quero, né, agradecer muito, João. Texto maravilhoso, né, que você mandou e essa fala sua muito legal. E que eu acho que assim tem tudo a ver com aquilo da neurose, né? Uma das características da neurose é que o neurótico represa nele a realização dos seus desejos e represa no outro, ou tenta represar no outro, né? Que é exatamente esse ponto. Quer dizer, há sempre um patrulhamento em cima do outro de, bom, mas eu não faço, então ele também não pode fazer, né? Então essa característica é muito, né, forte na neurose, né? E é muito interessante como isso não tem chance de dar certo. É impossível. E por quê? Porque o que ele represa é a satisfação do desejo. Mas o desejo em si ele preserva. A falta está lá, ela continua, né? E ela marca, e ela dói. Então é impossível essa questão. Por isso que vaza no sonho, por isso que vaza no ato falho, né? Como Freud tantas vezes falou. Então é muito interessante que, de fato, a gente não criou nada novo em termos de relacionamento amoroso em tanto tempo, né? É impressionante. Pelo contrário, eu acho que isso está cada vez mais forte, né? Tenho sentido isso cada vez mais forte, essa, esse sentimento persecutório, não só em si mesmo, mas no outro, né? Então, me sinto muito contemplado, agradeço muito o texto. Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro, não só pela colocação, como pelo empenho com que essa transmissão de hoje acontecesse. Thomas e Jorge Cascassi. João, que delícia te escutar sempre. E a gente vai fechando por aqui. Acho que ficam muitas novas reflexões. A gente está num momento em que existe, por um lado, um Caruso, que a edição que eu tenho é de 89, bem ali. E ele é avançadíssimo nessa conversa. E, ao mesmo tempo, um retorno de um conservadorismo assustador, né? De retorno de virgindades e coisas que culturalmente assolam, assolam e trazem muito sofrimento. Então, acho que essas reflexões vão constituindo a gente. Quero agradecer a todo mundo, e em especial o Thomas, o João, o Leandro e o Jorge, que se dispuseram a hoje estar com a gente. Já reitero o convite para dia 5 de outubro, nesse mesmo horário, num link a ser enviado, a transmissão sobre psicoses, e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Gostei demais. Como sempre, João falando, para mim, assim, é um privilégio, João. E Geraldino, essa dupla, gente, essa dupla, é um privilégio a gente estar com eles. Obrigada. E agora aquele momento chato de encerrar, do botão vermelho. Abraço, gente. Canimambo para os moçambicanos, e que, em geral, não conseguem estar com a imagem. Obrigada, gente. Até lá.